Fala galera, tudo bem? Papo Gomes no Sevilha. Essa era uma das novelas mais aguardadas da janela de transferências de janeiro, né? Desde que ficou público o desgaste entre o meio argentino e o Gasperini na Atalanta, o que todo mundo se perguntava era, ok, mas para onde vai o jogador que foi a referência técnica de um dos times mais legais de acompanhar no futebol europeu nos últimos anos? E o Papo Gomes vai para o Sevilha, uma transferência até que não é das mais caras, também é normal, um jogador que vai fazer 33 anos agora, em fevereiro, então, assim, já é um jogador veterano, mas é um jogador veterano que tá no seu auge, né? Tá no ápice da carreira, vem aí de temporadas brilhantes, um jogador que teve uma carreira no mínimo alternativa também, né? Se a gente pensar o caminho dele pela Europa, Catânia, Metalist na Ucrânia, depois a Atalanta de 2014 para frente, e um casamento espetacular com o Gasperini. Então acho que, no fundo, essa transferência também marca o fim de um ciclo, que não é necessariamente um ciclo do sucesso da Atalanta, não. A Atalanta pode ter vida longa ainda, principalmente porque o Gasperini continua lá, e o Gasperini ganhou, inclusive, essa queda de braço, né? No primeiro momento, existia essa dúvida no ar. Quem vai sair da Atalanta? Se está insustentável o clima, quem fica? Papo Gomes ou o Gasperini? E quem ficou foi o Gasperini. Então o meia argentino é quem se transfere. Aí a Atalanta não quis negociar para clubes que ela considerava adversários diretos, né, times que brigam por competições europeias dentro do cenário do futebol italiano. Então surgiu especulação para tudo quanto é lado, mas a Atalanta não quis. Mesmo se fosse para ganhar um pouco mais de dinheiro com isso, ela não ia transferir para um rival direto dentro do futebol italiano. O que é legal também, se a gente for pensar do ponto de vista de status, assim, da Atalanta tentando mostrar que ela quer se afirmar, se consolidar entre as equipes que brigam na parte de cima, o que é um feito gigante, né? Mais um para essa lista de um clube que fez uma grande Champions na temporada passada e que foi eliminada naquele drama dos gols nos minutos finais do PSG nas quartas e que tá novamente nas oitavas, que vai pegar o Real Madrid e que hoje, a gente não sabe o que vai acontecer quando o confronto for realizado, mas hoje não dá para falar que o Real Madrid é favorito contra a Atalanta, até pelo momento das duas equipes. O que vai acontecer ou não é outra história. Então, assim, a Atalanta vive anos fantásticos. E talvez os dois maiores nomes disso tudo sejam justamente os dois que entraram em atrito e que acabaram terminando esse casamento que deu tão certo. Então, a transferência, o que se fala é um valor aí que parte de 5 milhões e meio de euros, pode chegar a 8,5, 9 milhões talvez, dependendo de cláusulas, de bônus, né, que ele pode atingir nessa transferência para o Sevilha. Então, um lado da história é o fim de um casamento na Atalanta, de um ataque brilhante, de um time muito particular em ideias táticas. Tem vários vídeos sobre a forma da Atalanta jogar aqui no canal, então é só procurar aí, vou deixar alguns aqui em cima também, enfim. Sobre o estilo do Gasperini, um time de altíssima intensidade sem a bola para encaixar individualmente, marcar, sufocar a saída de bola do adversário e ao mesmo tempo, quando tem a bola, um time muito confortável e com muita personalidade para trabalhar, triangular, colocar o adversário na roda, criar chances, tem os alas atacando a área o tempo inteiro, tem meio-campistas que chegam, tem atacantes que pressionam. Então é um time dos mais agradáveis. Zagueiros que criam e triangulam pelas pontas. É muito interessante a Atalanta, né? E isso tem muito do Gasperini, né? O grande personagem disso tudo. Agora, ninguém desequilibrou mais para a Atalanta, para essa engrenagem toda, do que o Papo Gomes. Tem até o número da Opta aqui, que é desde 2014 e 2015, que foi a temporada em que o Papo Gomes chegou, ele foi o jogador com mais assistências na Série A, no Campeonato Italiano. Foram 58 passes para gol. Isso a gente tá falando diretamente da participação dele em passes para gol. Mas se a gente for olhar, por exemplo, temporada passada, 7 gols e 16 assistências. Na retrasada, 7 gols e 11 assistências. Na anterior, 6 gols e 10 assistências. 2016 e 2017, 16 gols e 10 assistências. Então a gente tá falando de um jogador que frequentemente produz aí 20 gols diretamente para cima, o que é uma marca e tanto para um meia, para um jogador frágil fisicamente, para um baixinho atrevido, habilidoso, técnico, que evoluiu muito na leitura de jogo, e ele reconheceu isso várias vezes ao longo da carreira, o impacto do Gasperini na forma dele atuar também. Então, por mais que os dois hoje já tenham chegado a esse clima insustentável, não dá para apagar o que foi a influência de um no sucesso do outro. E acho que aí é uma via de mão dupla, porque o Gasperini consegue transformar a Atalanta nesse time super interessante, e consegue grandes resultados porque o Papo Gomes desequilibra dentro de campo e ganha muitos jogos e acaba com muitos jogos e brilha. E o Papo Gomes conseguiu virar esse jogador, esse protagonista numa liga grande da Europa, porque teve um treinador que conseguiu potencializá-lo também. Então acho que os dois
devem e certamente são muito gratos um ao outro. Não tem como ser diferente. Agora, a Atalanta nas últimas semanas já vem jogando já há algum tempo, né, sem o Papo Gomes, desde que o conflito ficou mais evidente. Então a Atalanta vai tentando criar formas, mecanismos para passar por cima disso. Tem o Pessina crescendo na temporada, tem o Malinovski, que ainda que seja irregular, é um jogador bastante técnico, tem o Miranchuk, que chegou para tentar ser uma alternativa também, tem o Pasalic, que já jogou outras vezes ali, podendo ser esse meia avançado à frente de uma dupla de volantes, tem outros desenhos possíveis na Atalanta, enfim. Esse é um desafio para a Atalanta, deixar de ter seu jogador que mais desequilibra. O Ilicic, de certa forma, é quem está assumindo esse papel do protagonista, do dono do time, entre aspas, o cara que vai ser quem vai chamar a responsabilidade o tempo todo. São características diferentes. Né? O Ilicic como um atacante de lado direito, que traz para a perna esquerda, que cria, que tem porte físico, mas que ao mesmo tempo tem muita qualidade técnica na batida da bola, mas é diferente do Papo Gomes, que era esse meia à frente dos dois, se a gente for pensar na estrutura tática da Atalanta, 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, Papo Gomes e 2 atacantes. Essa era a base, a forma dele jogar. E essa participação, essa aproximação dele pelo lado esquerdo com o Gosens também, um dos principais nomes, né, um dos jogadores mais criativos do time, o ala pela esquerda, que gerou e gerava tantas situações claras de gol, tantos gols também. Isso é um outro ponto. Agora, e no Sevilha? Como que vai ser esse encaixe pro Lopetegui? Acho que, em primeiro lugar, é uma contratação e tanto do Sevilha, né? Porque o Sevilha consegue contratar um dos jogadores protagonistas da Europa nos últimos anos por um valor realista. Não vou falar que é um valor baixo, assim, é um valor baixo pela capacidade do jogador. É um valor realista porque era a realidade do mercado, né? Um jogador que já não estava com espaço no clube dele, o clube tinha restrições em relação a alguns possíveis compradores, então diminuiu o universo de possíveis compradores, é um jogador mais velho, então era natural que o valor não fosse tão alto, era um jogador que precisaria sair, então isso tudo diminui o preço pedido para compra, para negociação. Acaba sendo um ótimo negócio para o Sevilha, que ganha uma referência e tanto para a criação por dentro. É um pouco diferente da forma que o Lopetegui joga no Sevilha, né? Se a gente for pensar, o Lopetegui tem laterais que se mandam muito, abrindo o campo pelos lados, e tem pontas que tentam desequilibrar de formas diferentes, né? Você tem o Ocampos de um lado, você tem, por exemplo, o Suso do outro, que é um armador que parte do lado para dentro, e por dentro, muitas vezes, os meio-campistas participam mais na organização, distribuição, do que necessariamente nesse papel da chegada para definir. E nisso o Papo Gomes pode oferecer uma alternativa diferente. Pode ser um jogador de outra característica e que pode oferecer mais participação direta em gols, que pode ser muito benéfico para a forma do time jogar. Acho que não precisa alterar todo o mecanismo, a forma do time jogar, mas talvez possa sim criar uma alternativa tática, do 4-3-3 para um 4-2-3-1, para acomodar o Papo Gomes à frente de uma dupla de volantes, para ele ser esse jogador atrás, por exemplo, do En-Nesyri, que vem fazendo uma grande temporada. Pode ser, e ele pode encaixar ali, tendo liberdade para cair pelos dois lados do campo, para ser esse jogador que vai receber a bola e dar a opção para os volantes acharem ele entre as linhas, para cair pelos lados e trabalhar com a subida dos laterais, que são muito fortes apoiando. Então acho que o Papo Gomes pode oferecer uma característica diferente para o Lopetegui e aumentar muito o poder de fogo, aumentar muito a capacidade de desequilibrar mais perto da área, seja com passe, com uma infiltração, com drible, com essa condução de bola para abrir espaço, com o chute de média distância, outra arma importante do Papo Gomes. O Sevilha é um time interessante de ver jogar, o trabalho do Lopetegui é bom por lá. E agora o Sevilha tende a ganhar, vamos ver como vai ser esse encaixe, se vai ser fácil, se esse relacionamento vai funcionar. Agora, se a gente tiver a oportunidade de ver o Papo Gomes jogando à vontade como jogou na Atalanta, dentro da equipe do Sevilha, o Sevilha pode dar um salto considerável de qualidade, porque além de já ser um bom time, ganha um jogador capaz de desequilibrar as partidas, capaz de mudar o rumo dos jogos. E até com um perfil que o Sevilha não tinha exatamente dentro do seu elenco quando a gente olha para esses meias, para esses jogadores que chegam, para esses jogadores que criam mais perto da área. Então a expectativa é muito grande, na verdade acho que até mais do que a expectativa é a curiosidade, porque a gente viu o Papo Gomes rendendo uma barbaridade, uma enormidade dentro de um sistema, de um mecanismo muito específico. Quantos e quantos jogadores a gente não viu ao longo dos últimos anos se destacando na Atalanta dentro de todo esse mecanismo do Gasperini, mas tendo dificuldades quando saíam da Atalanta. Principalmente quando a gente fala dos alas, né, que tem características muito especiais, muito específicas na Atalanta, quando saíam, sofriam dentro desse encaixe. Para jogar em outra estrutura, em outra maneira de jogar, com outros princípios de jogo. O Papo Gomes, tecnicamente, muito provavelmente,
tentando lembrar aqui rapidamente, se eu estiver deixando passar alguém, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. Mas possivelmente é o mais brilhante de todos esses jogadores que saíram da Atalanta nos últimos anos. Então, individualmente, leva a crer que é um jogador que pode encaixar, talvez com mais facilidade, nesse estágio já de carreira, já como um cara consolidado, pode encaixar talvez com mais facilidade mesmo em estilos diferentes de jogo. Se isso vai acontecer ou não, a gente vai ter que esperar para ver. O fato é que é uma das contratações mais interessantes dessa janela de janeiro no futebol europeu. Vamos ver o impacto que ele vai ter no Sevilha, se vai ter esse impacto, se vai virar uma atração também em La Liga, como foi na Série A. Infelizmente, para a Série A sai um grande protagonista, mas a Atalanta nas últimas semanas já deu demonstrações de que pode. Embora vá sentir falta, é inevitável, mas pode viver também sem ele. Vamos ver o Sevilha com ele, se realmente vai dar esse salto, vai subir mais um degrau, sendo um time bem legal de ver. Um abraço para todo mundo, quero saber os comentários de vocês aqui embaixo, deixem a inscrição, ativem o sininho, a curtida no vídeo, até a próxima.